como é que eu defino orientação em superfícies? Então a ideia é que eu tenha... O que acontece quando eu tenho... Vou fazer um desenho aqui do lado. Num ponto P, e em geral é o que acontece, eu tenho, por exemplo, duas cartas locais que cobrem vizinhanças desse ponto. Então, se eu tenho... Até vou aproveitar o desenho. Eu tenho uma carta local φ, que vai de um seto aberto V num aberto U, e tem uma carta local psi, que vai de um seto aberto, vou chamar de V', num seto aberto U'. Né? Então, essa carta induz uma certa orientação no plano tangente em P, e essa carta induz uma outra orientação no plano tangente em P. Essas orientações, como são duas possíveis, ou são iguais ou são opostas. Tem muito o que inventar. Que condição que eu tenho para poder saber se induzem a mesma coisa ou não? Bom, essa induz uma base nesse plano tangente, essa induz uma outra base. Para saber se elas têm as duas bases têm a mesma orientação, eu tenho que saber se o determinante da matriz mudança de base é positivo ou negativo. Né? Qual que é a matriz mudança de base dos campos coordenados de uma das cartas para outra? A matriz jacobiana, né? A matriz, né, de mudança de base é a matriz jacobiana da mudança de base, e o determinante é o jacobiano. Né? Então vamos colocar aqui, como eu vou usar também outra vez isso, eu vou fazer a continha aqui, é bem simples. Vamos chamar isso aqui de UV, isso aqui de ST. Tá? Então, se eu considerar, por exemplo, a mudança de carta φ-1 composta com psi, né? Então, essa daqui, eu não vou colocar o domínio, na verdade, a rigor essa é a porção coberta pelas duas, né? Que é comum às duas. Então, tem uma porção de V' que corresponde, né, difiomorficamente àquele aberto ali. Tem uma porção aqui de V que corresponde difiomorficamente àquele aberto. Essa função aqui, ela vai deste aberto neste aberto. É uma função de duas variáveis reais com valores também no R2. E manda difiomorficamente este aberto achurado aqui nesse aberto achurado aqui. Tá? Eu não vou dar nome para esses abertos para não ficar muito poluído o negócio, mas é ali que a coisa funciona. Então, isso aqui está mandando pares ST em pares UV. Tá? Outra maneira de dizer isso é que eu posso escrever, então, psi de ST como sendo φ de U de ST, V de ST. Tá? Essa função aqui manda ST num par UV. Pega um par ST, manda no par UV. Então, UV se escreve em função de ST, né, que eu escrevi aqui embaixo. E aí a gente tem, então, que os campos coordenados de psi, eu vou omitir as variáveis aqui, as entradas, para não ficar muito poluído, me perdoem essa liberdade. Regra da cadeia, o S, φ mais VS de V, e esse aqui é o T, φ mais VT de V. Tudo isso calculado em ST, em U e V de ST, né? As mesmas variáveis daqui de cima. Então, aqui eu tenho, se eu olhar pontualmente, se eu pegar nas coordenadas que correspondem ao ponto P, eu tenho esses dois vetores, que são os vetores da base gerada por psi, né? Escritos na base φu, φv, que é a base gerada por φ. Então, a matriz de mudança de base é justamente essa aqui, né? Uma das maneiras de denotar é a matriz jacobiana dessa
mudança de base, né? O S, S, o T, DT, né? Então, portanto, I, Y induzem a mesma orientação, 6 somente C. Posso abreviar assim, 6 somente C, SSE. Vou colocar assim aqui. O jacobiano. Quando eu falo no masculino jacobiano, é o determinante da matriz jacobiana. Né? Jacobiana, feminino, é a matriz. Jacobiano é o determinante. Certo? Não, cadê vocês? O que eu quero, para poder dizer que a superfície é orientável, que quando eu tenho uma carta só, a mesma carta está induzindo, digamos, os campos φ-UFV já variam diferenciavelmente ao longo desse aberto, né? Só que o senhor não olha, não sei se vocês estão vendo minha mão também, né? Com uma única carta, você tem φ, que é diferenciável, e φ e φV também são diferenciáveis. Então, os campos são campos diferenciáveis ao longo dessa carta. Tá? Então, essa base que eu tenho em cada plano tangente varia diferenciavelmente. Em particular, varia continuamente, mas que é mais, a diferenciabilidade aqui não é tão relevante, a continuidade que é mais. Tá? Então, eu tenho toda essa porção da superfície tem uma orientação compatível em cada plano tangente. O problema é quando eu mudo de uma carta para outra, de repente podia, o que era anti-horário vira horário, de repente, entendeu? Assim, dependendo do referencial. Isso eu não quero. Então, a condição para ser orientável da superfície vai ser eu poder... Professor, diga. Ali em cima, será que não faltou na segunda jacobiano da aplicação? Deve ser positivo. Ah, sim. Eu acho que eu falei, né? Só não escrevi. Espero ter falado, né? Antes o senhor tinha falado, mas depois eu não lembro. Então, como é que eu conceituo a ideia de orientabilidade, né? Então, S, superfície regular, é orientável. Se existe um atlas, né, ou uma cobertura, dessa superfície por cartas locais, tais que em toda vez que tiver intersecção de cartas, elas induzem naquela porção a mesma orientação, ou seja, vou colocar aqui com domínio contra domínio. Para todo par de cartas dessa cobertura que cobrem, mesmo que parcialmente, uma mesma porção da superfície, tá? Então que os dois mapeamentos têm intersecção, resulta eu poderia ter usado já a anotação do Manfredo também, né? Mas tudo bem. Fazer assim, colocar o jacobiano da matriz jacobiana, o determinante da matriz jacobiana. J maiúsculo é a matriz, né? Que barrinha para determinante. Aqui só para constar, o Manfredo usa essa anotação do jeito que eu escrevi, né? Φ
tem as coordenadas UV e Psi, tem as coordenadas ST, ele denota a matriz jacobiana dessa forma. Aqui só para constar, del UV, del ST. Tá? Isso aqui representa a notação dele para a matriz US, UT, VS, VT. E aí o determinante ele põe barra aqui também. Tá? Para constar. É uma anotação razoável também. Isso aqui também é lixo. Então, assim, ela é orientável. Se eu tenho um atlas que em toda intersecção as cartas locais induzem a mesma orientação nos planos tangentes. Tá? Então, se eu transitar de uma carta para outra, isso é preservado. Ok? Bastante razoável